Você sabia que a cannabis, a maconha, é utilizada para tratar mais de 150 doenças, dentre elas Parkinson, Alzheimer, epilepsia e muitas outras. Eu tenho certeza que provavelmente na sua família ou próximo a você exista alguém que tenha essas doenças. E o que você não daria para dar a estas pessoas uma condição melhor de vida? Eu sei disso, já falei com vocês aqui no nosso canal a respeito de algumas doenças. Tenho problemas na minha família, né? A minha mãe tem uma doença, a cistenia graves, que é uma doença autoimune, que traz grandes problemas e não tem cura. Pelo menos não ainda. Então, cada tratamento que surge, nós estamos fazendo uma experimentação para melhorar as condições de vida dessa pessoa. E para falarmos sobre essa questão que é um tabu ainda no mundo, né? A questão da maconha, da cannabis, nós trouxemos uma pessoa especializada, né? A doutora Amanda Medeiros. Doutora, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês sobre a cannabis medicinal. É preciso informar, desmistificar, né? Então, obrigada pelo espaço. Eu tenho aqui o meu colega de bancada, o Lucas Yurk, que fala sobre negócios, sobre tecnologia, mas também sobre saúde, a importância de se ter saúde. Porque nós, Lucas, a gente só lembra que existe essa coisa chamada saúde quando a gente tem algum problema, né? Falta, né? Dela. Quando está em falta, né? Então seja bem-vindo. Obrigado pelo espaço. João. Muito bem. Tamo junto. Olha, nós sempre falamos aqui em prosperidade. Só que é impossível prosperar se a sua saúde não tiver legal, né? Se você não tiver com 100% das suas capacidades, do seu corpo, né? Da sua biologia, fisiologia, da sua mente. Se tiver alguma coisa errada, e eu costumo dizer, doutora, se estiver doendo uma unha, um dedinho, já não vai bem, né? Você já não rende o que teria que render. Como é que você vai prosperar doente? É difícil, porque prosperidade não é o dinheiro. O dinheiro é a produção, né? O resultado dessa energia que nós movemos no nosso dia a dia, e aí o dinheiro vem para nos agregar, né? Em diferentes áreas da vida, mas a prosperidade também é ter saúde. E eu estou trazendo alguns especialistas para falarmos desta área. Doutora, é um tabu. E eu quero começar esclarecendo, que você esclareça, obviamente, porque eu não entendo nada disso, qual é a diferença da cannabis para a maconha? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Caramba, meu! Mas então, o que tem de diferença? Porque nós sabemos que a maconha, ela gera alguns problemas na sociedade. Sim. Né? É inegável. Sim. E hoje, inclusive, tem uma polêmica, né? No país, no Brasil, onde nós estamos vivendo, existe uma pauta, inclusive política, sobre esse tema. Perfeito. Mas qual é a diferença, então, do uso recreativo, que é aquele que acaba viciando as pessoas e tudo mais, para o uso medicinal? Perfeito. Então, vamos lá. Quando a gente coloca cannabis sativa é o nome da planta. Então, quando a gente está falando cannabis sativa do óleo, a gente também está falando a mesma cannabis sativa para o povo que fuma na rua. Né? Então, a cannabis ela é a mesma. É a mesma coisa, tá? Bom, qual que é a grande diferença principal? Na verdade, todo uso ele é terapêutico. Né? A pessoa que está buscando a cannabis, ela está tentando tratar alguma coisa. Que seja uma ansiedade, uma depressão, às vezes ela nem sabe, mas uma insônia. Então, no fundo, todo mundo tem receptor canabinoide. A gente tem um sistema chamado sistema endocannabinoide, um sistema que todo vertebrado tem. O professor Rafael Mishulam, que é um cientista de Israel, o pai da cannabis, assim considerado desde 64, ele já explicava pra gente como funciona esse sistema endocannabinoide e por que é tão intuitivo usar essa planta, e a gente vem usando ela aí ao longo dos últimos 12 mil anos. Então não é um tratamento novo, né? A humanidade já casa com a planta, já funciona com ela desde lá do Egito Antigo, do Império Chinês, muito tempo atrás. Então a gente foi mudando as suas formulações de como a cannabis ela era utilizada. E, enfim, e até que a gente chegou no proibicionismo. E nos últimos 100 anos,
O que sobrou da cannabis foi o que a gente conseguiu esconder dentro do armário, podendo criar e cruzar e mutações genéticas. Então, isso deixou a planta com o THC mais forte. Com mais THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é o que leva à psicose, que é o que leva à crise de ansiedade. Isso aí é uma substância da Isso, da planta. Da planta? Exatamente. Então, a planta ela é uma planta muito rica. Ela tem mais de 150 compostos. E entre esses compostos, o THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é o composto que pode alterar a nossa consciência. E por culpa do proibicionismo, o mundo recreativo quis esse THC cada vez mais alto e as plantas foram se mutando, a ponto de hoje você ter aí plantas com 40% de THC que podem sim causar queda de pressão, causar psicose, tolerância, crise de ansiedade. Então, se a gente tivesse fugido do proibicionismo e tivesse continuado ali a trajetória da cannabis sendo utilizada como uma planta medicinal, hoje a gente teria as genéticas não modificadas, né? Mas, infelizmente, a gente... Com bem menos THC, Com bem menos THC. Então, a diferença da cannabis medicinal ou dela não medicinal é a forma que você está usando. Se você tem um acompanhamento médico, se você estiver usando muita cannabis, realmente, isso não é nada medicinal. Isso é vício, né? Então, aquele paciente que chega para mim, às vezes, né, usando 7, 8 cigarros de cannabis no dia, estressado, sem apetite, sem dormir, isso aí já deixou de ser medicinal há muito tempo. Né? Mas já se tornou... com cigarro mesmo, de cannabis ou não? Sim, sim. Existe o tratamento com o cigarro. Com cigarro, não. Não, né? Normalmente é o paciente que me procura para poder desmamar desse processo do uso recreativo, sabe? Porque queira ou não... Eu já vi na própria família, a família desgraçada... por conta de um usuário, um viciado que acabava furtando as coisas de casa. Eu acredito que essa seja a realidade de muitas famílias. Não, isso aí também, né? Mas no caso aqui nós estamos falando sobre são geralmente drogas mais pesadas, né? Chega nesse nível. Mas já vimos, né? Aquele maconheiro, as pessoas se referem assim, né? E isso vai gerando um tabu transformando a planta no grande inimigo. Né? Eu já vi operações do Exército. Da Polícia Federal destruindo plantações, né, da cannabis. Mas o grande problema não era a planta, né? Mas sim o comércio, a facção que estava por trás disso. Mas para nós, o povão, né, que está na televisão, o mal é a planta. A planta é o vilão. É isso que a gente tem que desmistificar. A planta, ela é uma planta sagrada, é uma planta assim como todas as outras plantas da natureza. Ela tem que ser respeitada, ela não pode ser patenteada, ela é de todo mundo, né? Mas a gente tem que saber usar. Dessa mesma plantação que a PF queima, a gente podia fazer óleo, a gente podia fazer pomada, a gente podia fazer pasta, né? Porque você pode passar em ferida, como era utilizado lá no Egito Antigo, em casos de psoríase, de feridas. É uma planta extremamente anti-inflamatória. Olha só que legal. Exato, como vocês estavam falando no começo, que o Lucas gosta de Mas não é o cigarro que vai fumar e desinflamar, né? O cigarro a gente não orienta a pessoa a fumar porque você carbura, você queima os canabinoides, os compostos da planta. Então, assim, você até pode fazer um uso vaporizado, mas no vaporizador de cerâmica e em casos de crise. Então não tem nada... E que consegue extrair só o CDB, por exemplo. Exatamente, ou só o THC, ou só o CBG. E essas siglas que vocês estão falando, eu não conheço, mas são diferentes substâncias da planta. Exatamente. E cada uma serve para alguma coisa? Exatamente. E ouso contar para vocês, depois eu posso até deixar aqui alguns links para o pessoal que estiver interessado estudar mais sobre a planta, né? Mas a cannabis é uma commodity. Você consegue fazer tecido, o cânhamo, a fibra do cânhamo, você consegue fazer tecidos de alta resistência. As caravelas que chegaram aqui no Brasil em 1500 eram feitas de cânhamo. A primeira Bíblia do mundo foi feita de cânhamo. Você consegue fazer biocombustível do cânhamo. Você consegue... A Bíblia? A primeira Bíblia do mundo é feita de maconha. Quantos anos você tinha quando você descobriu isso? Tem muita gente descobrindo agora.
Eu descobri agora. Coloca no Google aí, dá um Google. Que coisa! Que na realidade se tornou um outro produto ali, no caso o cânhamo, né? Mas sim, é a mas planta. É a fibra da cannabis. É a fibra da cannabis. Então no dia a dia já tem... vários produtos. Produtos que tem ali a maconha. Sim, tudo que é feito de plástico poderia ser feito de cânhamo. Só que o que forma acontece? Mais sustentável, exatamente, inclusive. Só que isso aí mexe com muita gente. Na época que a maconha foi proibida, há 100 e poucos anos atrás, né? Tudo começou nos Estados Unidos. Olha só, você vai plantar maconha, certo? Aí tinha toda uma questão racial, porque quem utilizava a maconha eram as pessoas trabalhadoras, ou mexicanos, ou escravos, ou pessoas que utilizavam ao final do dia ali para relaxamento muscular, para dor. E aí a sociedade não via com bons olhos essas pessoas, nem esse uso. Além do que, você consegue fazer várias coisas. Então, quem tinha empresas de celulose se preocupava, porque você também consegue fazer o papel de cannabis. Então, quem tinha empresas de algodão se preocupava, porque você também consegue fazer tecido de cannabis. Quem tinha empresas de outras coisas, de álcool, alguma coisa, se preocupava, porque você também consegue fazer esse uso recreativo de cannabis. Então, peraí, isso aqui é ruim para todo mundo, isso aqui não pode existir. Né? Então, vamos proibir, junto com a ajuda da igreja ali, e aí vem a primeira lei, proibindo cannabis, a lei do pito e do pango. No Rio de Janeiro, o escravo que fosse pego fumando maconha ficava 3 dias preso. Olha só. E a partir da lei do pito e do pango, aí foi só ladeira abaixo. Então essa proibição não é de agora. Não. Com a sociedade, como ela está hoje, já vem de muito tempo. Isso do maconheiro vagabundo está enraizado em nós, assim, ó. Em nós, que a gente tem que desconstruir. E era só um happy hour, né? E a gente tem que desconstruir esse personagem, porque na verdade, muitas das vezes são pessoas tentando se tratar. O problema é que as espécies que sobreviveram foram essas espécies escondidas dentro dos armários. E é um problema, porque chegam a ser venenosas. Exatamente. E aí você vai crescendo o acúmulo de THC, como se fosse deixando ali o licor cada vez mais forte, né? E aí você acaba tendo hoje plantas que realmente levam à psicose. E ela vai causando problemas no cérebro mesmo? Olha, sim, se for o uso de adolescentes. É, né? Mesmo? Exatamente. Até os 25 anos, a gente não tem o nosso lobo frontal totalmente formado. Essa parte da frente aqui, onde a gente mede as consequências, as coisas que vão acontecer. Por isso que a gente fala assim, adolescente é inconsequente. É mesmo. Porque ele não consegue linkar o futuro próximo. Ele não consegue fazer assim, não, olha, se eu brigar com você hoje, talvez você não queira falar comigo amanhã. Ele não tem esse, sabe? Então, ele não tem esse raciocínio. Então, até os 25 anos, a gente não deveria usar nenhuma substância, principalmente cannabis. A cannabis, ela faz o quê? Ela promove neurogênese, formação de novos neurônios. Até os 25 anos, você já forma muito neurônio. Você não precisa de formação de novos neurônios. Então, você entrar em contato com a cannabis cedo e começar a fumar maconha aí com 15, 16 anos, isso aí vai destruir o seu cérebro. E aí passa a ser aquela pessoa... Passa não, né? Ela continua sendo uma pessoa inconsequente. Exatamente. Mas enquanto não é um cresce, menino, né? De 15 anos, 16 anos, 20 anos, você fala, não, ele é menino, ele não sabe de nada, né? Agora, quando é um homem de 30, 40 anos, 50, inconsequente, que não tem responsabilidade por conta desse problema, né? E aí... ele continua fazendo uso, ele vira um maconheiro vagabundo mesmo. Exatamente. Né? E daí destrói a família. Pode entrar em outras drogas, a compulsão pode levar a outras coisas, né? E se a gente conseguisse separar ela das outras drogas e regulamentar o uso para ser depois dos 25, com o THC correto, com a vistoria da Anvisa, sabe? Tirasse ela da mão... do tráfico, já ficaria muito melhor. Por isso que a gente tem lá o canal do Natural TV, onde a gente fala sobre cada paciente fazer o seu próprio cultivo, o seu próprio óleo, ter a sua medicina e sair disso, sabe? Porque enquanto a gente ficar frente ao proibicionismo, o tráfico sempre vai ganhar. E aí os adolescentes vão continuar fumando maconha e estragando seu cérebro. E você tem um canal no YouTube? Eu participo de um canal,
que se chama Natural TV, Legal. que a gente fala daí sobre o plantio para poder incentivar as pessoas a plantarem o seu próprio remédio. Hoje no país existem 3.000 pessoas com HC para cultivo, habeas corpus para cultivo. São pacientes regulamentados que já plantam a sua própria cannabis. Olha só, é uma novidade. Um dia eu ouvi uma vozinha regando um pé de cannabis achando que era tomate. Acontece. Bom, gente, nós estamos falando, nós não estamos nos méritos se é contra ou não a liberação da maconha. Não é essa discussão aqui, até porque não nos levaria a nada. Mas para a gente entender que na grande realidade já existe um mercado regulamentado com esse produto que está disponível nas farmácias. Exatamente. Até então. Doutora, eu falei no começo da nossa conversa de algumas doenças que acabam deixando os últimos dias daquele paciente difíceis e até impossíveis, principalmente para os familiares. E hoje a cannabis pode ser utilizada para amenizar muito esse sofrimento ou até mesmo trazendo quase eu não vou dizer uma cura, né? Doenças como Alzheimer, por exemplo, podem ser muito tratadas. Quais doenças mais a cannabis é eficiente? Bom, tudo que envolve cérebro pode ser tratado. Olha tudo, só. Todas as patologias. Olha Lembra só. que eu falei para vocês do sistema endocannabinoide? Esse sistema ele tem receptores, CB1, CB2, ele está no nosso corpo todo. E acoplado ao nosso sistema nervoso central. Então, tudo que envolve a cannabis, ela não é cura para nada, né? Mas ela serve como um sintomático. Ela é um ótimo medicamento para diminuir os sintomas. Então, por exemplo, o Alzheimer tem lá a memória, o lapso de memória, muitas das vezes irritabilidade ou falta de sono. E aí, junto com outros tratamentos também, claro, com suplementação de vitaminas, né, tem o método Supera, tem acompanhamento, várias outras coisas que a gente pode fazer. A gente também pode utilizar a cannabis. Por quê? Lembra que eu falei que ela faz neurogênese? Formação de novos neurônios? Para idoso, ela é sensacional. É para o jovem que ela não é. Legal. Cannabis é coisa para velho. Maconha é coisa para velho. Se você tá em casa, lembre-se disso. Maconha é coisa para velho. Não é coisa para jovem. Olha que loucura. Mas como o mundo é de ponta cabeça, cada vez mais jovens que estão tendo acesso a isso da forma errada, né? Exato. Que é o cigarro, aquela coisa que gera substância que deixa o cara... Exatamente. Não, e daí o cara chegou com 25 anos, tá deixando já. Derreteu o cérebro. Não, já derreteu. Quando era para certo. começar a utilizar, quando faz sentido você começar a utilizar já perdeu a graça, uma substância rica que faz neurogênese, que é um analgésico potente, um anti-inflamatório potente, induz o sono. Aí você já fritou teu cérebro, você já é um inútil. Você já não consegue fazer nada. A maconha gera impotência sexual? Olha, você sabe que teve um livro antigo, um dos primeiros livros antigos falando sobre cannabis, falava isso, que ela causava impotência sexual, tanto que, meu Deus, né? Então, na verdade, o que ela faz? Ela produz anandamida, que é um hormônio, assim, em sânscrito significa felicidade. E só que quando você utiliza muito, ao invés dela produzir anandamida e te ajudar quando você fuma muito, né, ou, sei lá, utiliza em formato de qualquer outra coisa, ela te atrapalha. Então aí você fica tão relaxado que você não consegue ter esse momento. E aí, por isso que o livro falava que a cannabis gera essa, né, que deixa a broxa, né, que deixa a broxa, que é um relaxamento extremo. Olha só, eu conheço alguns maconheiros, são pessoas de bem, né? E geralmente são da paz. O problema é só com eles, né? Ok? Mas são lerdos, jovens. Você percebe que ele faz o uso da substância porque ele não consegue desempenhar as atividades. Ele tá ali, ó. Parece que ele tá flutuando, né? Naquele dia a dia ali e não vai pra frente. Porque tem um amigo nosso, inclusive, né? Ele falou que não. Que ele jura de pé junto que não, mas... Tá na cara Tá na cara, né? Que ele faz o uso. Então, agora, é interessante a gente tratar isso de uma forma até, lógico, com muito respeito, que é devido, mas de uma forma cotidiana, porque nós conhecemos pessoas que precisariam fazer esses tratamentos,
avós, avós, pai, mãe, né? Que isso deveria ser mais acessível. Veja, se tem um senhorzinho lá com Alzheimer, o problema não é que ele vai esquecer ou vai ficar irritado. As funções dele como ser humano, elas vão ficando extremamente debilitadas. Vão ficando debilitadas e a família vai sofrendo também. Eles têm muito a síndrome do pôr do sol, que quando começa a escurecer, assim, 4, 5 horas da tarde, eles começam a agitar, pedir para voltar para casa deles, sendo que eles estão em casa. Então, tudo isso, esses sintomas ansiosos, a cannabis controla, né? Então, como eu disse para vocês, não é que ela é uma cura, mas ela melhora a sintomatologia. Pacientes com esclerose múltipla, que vão perdendo a força do membro, a cannabis vai lá e faz a neuroproteção daquela célula. Então, você neurodegenera mais devagar, mais lentamente. Não é cura, mas você vai ajudando ele a ter um respiro ali. Melhores condições de vida. Melhores condições de vida. Criança com epilepsia. Cannabis não cura epilepsia, mas é um anticonvulsivante potente, principalmente o CBD, que é o anticonvulsivante mais famoso aí da nesse caso, para criança, a gente usa ela também. Vai ser utilizada. É um óleo. Sim, é um óleo. A mãe pinga as gotinhas embaixo da língua. Olha. Então é bem interessante. Tudo começou, vamos lá, então a gente, né, utilizava cannabis lá no Império Chinês, depois no Egito Antigo, depois aquilo. Aí a gente vem ali até chegar nos Estados Unidos, chega nos Estados Unidos, os mexicanos começam a utilizar, eles percebem que a cannabis pode ser para tudo, não, peraí, vamos cortar. Então, de 100 e poucos anos para cá, agora estamos falando. A partir do momento que a gente chega em 64, o professor Rafael Michulan, ele separa o CBD do THC. E aí já tem a tecnologia para entender isso. Já, ele faz uma experiência lá na Universidade de Israel e começa a separar essas moléculas. A partir da separação dessas moléculas, ele começa a entender, junto com o Elisaldo Carlini, que é um professor aqui da USP, que recebeu ele em 64 para começar as primeiras experiências em crianças aqui no Brasil para epilepsia. E é terrível, hein? Um parênteses. Quem tem uma criança com epilepsia passa, assim, problemas inimagináveis. E você vê uma criança passando aquela situação que a coloca em condição subhumana, né? Quando a pessoa entra nesse estado. E você sabendo que tem como tratar, que pai e mãe não vai querer ajudar o próprio filho. E aí eles começaram a fazer um estudo com crianças com epilepsia aqui. Esse estudo foi engavetado depois, mas já demonstrou resultados bem promissores. E aí, nos Estados Unidos, existia uma menininha chamada Charlotte Figi. E ela tinha epilepsia e um moço chamado Ricky fez um óleo para ela com uma planta rica em CBD. E começou a dar esse óleo para ela, né? A gente chama essa strain, essa genética hoje de Charlotte Webb. E essa menininha ficou famosa no mundo. E aí depois disso, várias outras mães começaram a dar óleo de cannabis também para crianças com epilepsia aqui no Brasil. E aí existe um filme no YouTube ilegal, A Vida Não Espera. Ele tá completo no YouTube para quem quiser assistir. E aí mostra como que foi essa regulamentação aqui da Anvisa. A Anvisa, pressionada por essas mães das crianças com epilepsia e síndromes raras, foi muito pressionada, a ponto de fazerem contando toda a história e mostrando o posicionamento da Anvisa nesse documentário. E aí, em 2017, a Anvisa regulamentou esse tratamento no Brasil. O primeiro cannabis que chegou aqui foi o Metavil, direto para a farmácia, um medicamento rico em THC para esclerose múltipla. E é uma doença terrível. Terrível. A pessoa vai perdendo, para quem não convive com isso, a pessoa vai perdendo o controle dos movimentos. Exatamente. No final da vida, ela já não consegue nem o respirar, né? As coisas mais básicas que o corpo deveria fazer, essa pessoa não consegue mais. É uma neurodegeneração, né? Ele vai neurodegenerando. Como o CBD é um ótimo neuroprotetor, e o THC também, ótimo antioxidante, ele ajuda nesse processo, a não neurodegenerar tão rápido, né? Agir como uma proteção. Então é isso, a gente tem um sistema endocannabinoide acoplado ao nosso sistema nervoso central, isso é muito rico. E qual é o problema? Que como a gente vive no proibicionismo, o pessoal forma médico sem saber disso.
né? Porque a gente não está habituado a prescrever a cannabis. A gente não está... esses produtos que chegaram agora na farmácia, agora que eu digo de 2017 para cá, hoje são 27 produtos na farmácia. Bastante. Bastante coisa, né? Só que você chega e nada é divulgado, ninguém fala nada. E se o médico não estudou, não se especializou, ele não vai te indicar. E aí, por isso que nascem os prescritores, né? Hoje, 1% dos médicos do Brasil são prescritores de cannabis medicinal, um número muito pequeno. Hoje ainda tenho mais curso para fazer e tal, mas na época que eu comecei a prescrever, não tinha, era só coisas internacionais mesmo, né? Antes, pré-pandemia. Depois da pandemia, começaram a surgir outros cursos. E hoje eu tenho mais de 2.000 pacientes ativos. Olha só. Você sofreu alguma represália do mercado por levar esse tratamento alternativo? Hoje tem os médicos, os especialistas, tratamentos fitoterápicos voltado às coisas mais naturais, se é correto eu dizer assim, né? E isso agora, nos últimos anos, ele se potencializou muito. Por quê? Porque esses especialistas conseguem falar com o público. Eles não precisam da Globo, da CNN, eles não precisam de uma reportagem ou de uma grande farmacêutica para promover essas oportunidades, né? Perfeito. Não é cura e tal, mas são oportunidades que as pessoas não tinham acesso, não sabiam nem que existiam. Eu tenho um familiar que tem um problema, uma doença autoimune, mas que encontrou conforto em tratamentos fitoterápicos, porque a indústria farmacêutica só enfia remédios químicos que não curam e nem amenizam a doença, os sintomas. Só não permitem que a doença mate ela de uma vez por todas, né? O que já é um grande avanço, mas ajudar as pessoas a ter melhores condições de vida, isso é novo no Brasil. Isso é novo no Brasil. Não, isso é novo no Brasil. Mesmo bem doente, você ainda vai conseguir ter uma certa tranquilidade. A indústria não trabalha para o paciente, a indústria trabalha para a indústria. Verdade. Né? Então, assim, você já viu farmácia fechar? Não, farmácia nunca. é um super business. Só tá abrindo só abre mais. Abre uma em cima da outra. Abre uma numa quadra, você vê 2, 3 farmácias numa quadra, gente. Você não vê nada, você não vê uma academia, você não vê nada igual nessa mesma proporção de crescimento. A indústria é gigante, é uma máfia, né? Então, e o que acontece? O paciente ele vai ficando hipermedicalizado. Hoje, o médico ele forma para trabalhar para a indústria. Ele não forma para trabalhar para o paciente dele. E os profissionais como, por exemplo, o Dr. Júlio, né? Que quer falar sobre fitoterapia, que quer falar sobre algo natural. E que peita o sistema, né? E que peita o sistema, são profissionais únicos, né? Então, por isso que a gente tem que sair dessa grande nuvem que a indústria farmacêutica e alimentícia, essa bolha, né? Que elas estão concomunadas aí, guiando toda a humanidade. Então, se você parar para pensar, você vai no médico, ele te dá um medicamento, então, para Alzheimer, tá? Esses dias eu peguei uma senhorinha tomando 13 medicamentos. Meu Deus! Ela não falava, ela não sorria, ela só estava sentada na cadeira de rodas, assim, estática. Porque é o da tireoide, daí, quando acorda da tireoide, depois é o do colesterol, depois é da diabetes, depois é do Alzheimer, pressão. Daí o da pressão, daí um antidepressivo. Gente, ela não fala. O que vocês querem dar antidepressivo a uma pessoa que nem fala? Né? E aí assim, daí no final do dia 7 gotinhas de Rivotril pra dormir. Pra terminar o combo. O que vocês acham disso? E assim, meu Deus, né? Infelizmente, um paciente desse hipermedicalizado, daí a filha falou assim pra mim, ai, doutora Amanda, mas você sabe, o médico dela tem medo de utilizar a cannabis. Eu falei, meu Deus Ele do céu. enfia, quanto? 17? Tem 13 comprimidos. Enfia 13 remédios diferentes na veia. E daí ele tá tem com medo desse. Uma cannabis vai matar ela. Daí ele não quis prescrever pra ela, daí eu vim aqui ver se você prescreve pra mim, porque ele não quis, ele ficou com medo. Caramba. Ficou com medo. Daí já vem, né, o povo, porque isso aí não tem comprovação científica, querido. Se você entrar no PubMed hoje
e digitar a palavra cannabis, vai ter mais de 1 milhão de artigos. Tem muito artigo. Tem muito artigo. Muita gente pesquisando. Muita gente pesquisando. Porque você não sentou pra estudar. Não tá na novela. Não tá na novela. Na novela, eu vou tomar aqui uma aspirina. Os filmes não falam de aspirina? Exatamente. Aquele que tá agora um surto nos Estados Unidos, a substância dos remédios lá, que virou Aquele de remédio pra dor lá? Que é um problema. Inclusive agora o presidente novo tá indo atrás dos cartéis e responsabilizando os cartéis por distribuírem esse remédio, essa substância. Como que é o nome? Ai, meu Deus do céu. Não é DHC, não é? Não, é alguma coisa pra dor. É painkiller, é um medicamentinho painkiller. Enfim, são as substâncias glamoralizadas, porque a indústria farmacêutica ela é bilionária. Bilionária. Então ela coloca num filme uma aspirina, ela coloca numa novela... Oxicodona. Que é a oxicodona, exatamente. Um problema nos Estados Unidos, as pessoas estão morrendo por conta do uso disso. Mas você já deve ter visto nos filmes aquela embalagenzinha laranja e as pessoas virando assim, ó. Os comprimidos, sem água, sem nada, inclusive. Todo filme, o cara tá com um problema, ele abre lá o porta-luvas do carro, ele abre uma bolsa e tira um remédio daquele. É a indústria farmacêutica fazendo o papel dela, normalizando o uso da droga, que é droga. Isso, que é droga, né? Assim como o álcool é droga, assim como o açúcar é uma droga, assim como esses medicamentos são droga, clonazepam é droga, alprazolam é droga, todas essas... mas tudo bem utilizar. Tudo bem, eu concordo, em crise ali, eu acho que, né? Se você precisa utilizar 1, 2 anos da tua vida, se você está passando por uma situação... tá tudo bem. Agora as pessoas ficam 20 anos, 30 anos tomando clonazepam. Gente, em 30 anos você não resolveu a tua insônia? Caramba. Pô, em 30 anos você não fez um tratamento, você não foi fazer atividade física, você não fez nada. Faz 30 anos que toma o mesmo remédio. Então, assim, também é um pouco de falta de lógica, assim. Acho que a gente tem que começar a pensar mais, sabe? A começar, eu não sei, raciocinar. Porque a indústria tá engolindo a gente. E aí todo mundo fala assim, mas não tem estudo do uso do CBD, né, do canabidiol em grávida. Gente, nem vai ter, porque não é interessante para a indústria. Você acha que a indústria quer parar de vender o Vonal, o Bromoprida, o isso, o aquilo, todos os medicamentos para náusea e para vômito que a indústria vende e dá só o CBD? Não é isso. Então, enfim, a gente vive aí numa ilusão que a indústria farmacêutica abraça a gente e ajuda, porque não é verdade. É a criação de gado, né? É a criação de gado. As grandes corporações, aí veja que eles venderam isso como ideias conspiracionistas, né? Isso já é ensinado nas escolas, na educação. Não, isso é teoria da conspiração. Saia disso. Então você falar contra a indústria farmacêutica chega a ser um pecado. Eu, quando jovem, né? Era um pecado, Deus o livre. Você falar, veja, eles salvam vidas, é claro que salvam vidas. Claro que salvam vidas. Mas no meio disso eles escravizaram algumas gerações que são escravas de se automedicar, de correr comprar um remédio e de duvidar das coisas naturais. Exatamente. Você é uma curandeira, mas você é uma curandeira, uma xamã, uma índia. Isso! Eles falam assim, né? Quando nada mais dá certo, então, por exemplo, a pessoa tá tratando lá, tá fazendo tratamento pra dor, fibromialgia, e daí tem muita dor, nada tá certo. Então tá bom. Então vai lá na doutora Amanda curandeira lá, sabe? Olha só. Sabe, como com desprezo, assim, com uma... com um tom de... Pejorativo, né? Vá lá, sabe? Então, assim, isso acontece muito. Eu recebo muita represália de outros colegas. Tudo que você imaginar, assim, de risadinha, Mas eu não tô nem aí, sabe por quê? Porque eu vejo os pacientes melhorando. Eu vejo que quando eu retiro os medicamentos deles, eles começam a ficar bem, a ter uma resposta. Eu prescrevo vitaminas, eu prescrevo muita vitamina. Né? Eu prescrevo creatina, glutamina, eu prescrevo coisas que realmente vão fazer sentido, colágeno, ômega 3. E a cerejinha do bolo ali é o canabidiol. Né? A cerejinha do bolo é a cannabis em formato de pomada, em formato de óleo, ou até mesmo para pacientes
que tem alguma dor aguda, alguma coisa que precise de um uso vaporizável, mas eu acredito que a ideia toda de tratar com cannabis é porque ela não tem efeito colateral. Sim. E esses medicamentos têm muito efeitos colaterais a longo prazo. Uma coisa estraga outra. Né? Então não tem risco de dependência? Não tem risco de dependência. Do medicamento, né? Não, se você fizer acompanhamento médico certinho, se você souber fazer os tempos de tolerância, o que a gente chama de time break, né? Os tempos de tolerância, se você estiver utilizando um medicamento e se tornar tolerante, a gente fica 2, 3 dias e depois reinicia o medicamento. Então, se fizer tudo certinho, você não vai ter risco de ser um viciado na substância. E todos esses medicamentos precisam de prescrição médica? Por exemplo, eu vou na farmácia, eu preciso de uma prescrição. Precisa de uma prescrição de controle especial. Aqui no Brasil, qualquer médico pode estar prescrevendo cannabis. Basta você ter o seu CRM ativo. Diferente dos Estados Unidos, ainda não é uma especialização. Então, se nós estivéssemos nos Estados Unidos, eu seria uma médica endocannabinologista. Uma médica que só trabalha com cannabis. Como a gente não está lá, a gente está aqui, ainda não existe regulamentação correta, eu sou uma clínica geral. Mas não adianta você ir em qualquer médico que ele não vai saber prescrever. E, por exemplo, o paciente que precisa usar um vaporizado, consegue comprar na farmácia também? Não, uso vaporizado... Tem que importar. A gente podia prescrever para importação até novembro de 2023. Aí a Anvisa proibiu a forma vaporizada. Então, hoje, o único jeito de você ter uma autorização médica para vaporização é tendo o HC para cultivo, o habeas corpus para cultivo. Que eu te falei que tem mais de 3 mil pacientes que têm hoje o habeas corpus para cultivo, por isso que a gente tem o canal. Para poder ter acesso a esses pacientes que já têm o HC, né? E para poder fomentar ali o autocultivo para que mais e mais pessoas tenham HCs para cultivo, porque daí a gente se livra da indústria. Mas no Brasil tem muito mais pacientes, assim. Não, pacientes que compram da farmácia... São mais de 300 mil já. E que tem esse HC por... 3 mil. 3 mil no Brasil todo. Isso, no Brasil todo são 3 mil pacientes que têm direito a cultivo. Tem o habeas corpus para cultivo. O juiz autoriza que ali... é para uma doença específica. Isso, por exemplo, tem um paciente meu que ele sofreu um acidente de moto, amputou a perna, e aí ele tem aquela dor do membro fantasma. Caramba! E ele tem muita dor. E aí nenhum medicamento fez efeito para ele. Ele encontrou alívio no óleo, né, de cannabis, só que ele não tem condições de ficar bancando esse óleo, porque depende do óleo, é R$500 por mês, R$600, depende da concentração. E o SUS ainda não fornece? Olha, o SUS fornece em alguns casos, mas é sempre aquela batalha, aquela luta, anos e anos brigando. Apesar da gente ter a lei Pétala aqui no Paraná, que é uma lei que acessibiliza, do deputado Goura, uma lei que acessibiliza o acesso a cannabis medicinal, essa lei ainda engloba bastante as crianças, assim, mais em caso de criança, adulto é mais difícil. E aí esse meu paciente, ele utilizava mais de 2 frascos por mês, o que ficava um tratamento de 1.000 e pouco. E aí ele decidiu entrar com um HC, com o pedido de habeas corpus para cultivo. Então você cultiva lá o seu medicamento e a polícia não pode adentrar a sua casa e te prender, entendeu? Você tem ali um papel regulamentado. Então, esse é o nosso público lá no canal. A gente quer pessoas como ele, que já estão no autocultivo, fazendo o seu próprio remédio e que não dependam mais de ninguém, nem da indústria, e que mais e mais pessoas se interessem pelo assunto. São 150 doenças que podem ser tratáveis, né, de alguma forma. Nós falamos aqui do Alzheimer, epilepsia, Parkinson. Quais mais? Fibromialgia, a gente trata muito, só. porque deles já não sabem mais o que fazer, né? Depressão, paciente com distimia, né? Que é aquela depressão recorrente crônica, que tenta de tudo, também não melhora. Autismo, paralisia cerebral. Olha só, o autismo. Nossa, demais. Autista é o que mais tem, fazendo uso com canabidiol. O que o canabidiol faz pelo autista, pelo espectro autista? Bom, lembra que eu expliquei para vocês do sistema endocannabinoide acoplado ao nosso sistema nervoso central? Esse sistema endocannabinoide, ele é um sistema de modulação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a gente menos ansioso, ele vai modular os nossos neurotransmissores, ele vai melhorar o sono,
porque aquele ciclo circadiano do dorme e acorda, ele fica mais regulado. Ele é um anti-inflamatório potente. A gente sabe que o autismo, ele tem a microbiota intestinal, desbiose, tudo inflamado, então melhora essa questão. E ele faz neurogênese, formação de novos neurônios, que em doses pequenas para esta criança, né, e de um produto muito bom, podem ser benéficas. Não é a mesma coisa do adolescente que está carburando a planta lá, queimando o THC na rua. Então, são coisas extremamente diferentes. Então, para essa criança com uso controlado, pode acontecer essa neurogênese. E alguns passam até a falar, a emitir sons, balbuciar. É incrível. Infelizmente, aqui no Brasil ainda é visto como a última opção. Então, o paciente tem que tomar lá risperidona, atencina, voltamos para a indústria, né? Tem que tomar isso e aquilo, e aí, por último, se nada der certo, daí vai na curandeira lá, que a curandeira resolve. Mas o ideal seria eu ser a primeira, né? Tentar mais os medicamentos, fitoterapia, extrato seco de erva cidreira, que é um ótimo calmante para autista, as suplementações de B12, né? De várias coisas, mais o canabidiol, para depois, se não der certo, aí sim vir os medicamentos alopáticos. Mas infelizmente não, é ao contrário. Mas é um alívio na vida dos autistas, tá? Muitos deles melhoram bastante. Até adulto. Porque agora é o seguinte, né? As pessoas estão se descobrindo autistas. Né? Em diferentes graus, mas estão se descobrindo. Nós tivemos aqui já na produtora funcionário de 40 anos, depois que o filho nasceu autista, que ele foi descobrir que ele também já tinha isso. Em adultos também pode ser utilizado? Com certeza, como eu te disse, né? Ah, mas então a cannabis é uma panaceia, serve para tudo? Não, gente, é um ótimo sintomático. Todos os sintomas que você tiver relacionados à ansiedade, relacionados a sono, relacionados à inflamação, vão melhorar, né? Porque como ela age lá nesse sistema, que é o dono de todas essas demais funções, né? Ela vai conseguir melhorar vários aspectos. Então, com certeza, eu teria que entender quais são as queixas dele, né? Para entender como que eu poderia te especificar melhor. Mas sim, pode ajudar. Hoje você, no seu trabalho, doutora, você faz o atendimento remoto? Nós sabemos que você não consegue estar em todos os lugares do Brasil ao mesmo tempo, né? Mas via internet, existe a possibilidade de uma consulta com você? Sim, com nesse certeza. Formato? Sim, com certeza. Eu atendo aqui em Curitiba, né, presencial. Atendo pacientes adultos e crianças que queiram estar se tratando com suplementação, fitoterapia, CBD, né? E atendo online também. Tenho pacientes do Brasil todo, tenho alguns pacientes nos Estados Unidos, alguns brasileiros que moram na Europa. Então é bem interessante. Atendo remoto, sim. Depois da pandemia, ficou regulamentado o atendimento de telemedicina, né? Pelos médicos, e isso foi incrível, foi sensacional. Porque senão alguém que está lá no Nordeste nos assistindo teria que vir a Curitiba para... Apesar que se a pessoa estiver sofrendo muito, ela vai longe, né? Vai longe. Olha, foi um prazer falar com você. Espero recebê-la aqui em outros momentos para a gente falar mais sobre os tratamentos fitoterápicos e tal. Agradecer o Dr. Júlio Luckman, que nos apresentou, né, e proporcionou esse encontro. E eu gostaria que você deixasse os seus contatos, se você puder, né? Claro. Para quem está nos assistindo, porque é algo muito sério e que pode melhorar a qualidade de vida de muita gente. Com certeza. Bom, se vocês quiserem acessar pelo meu Instagram, é @amanda.med2020, amanda.med2020, med é MED, de Medeiros. E aí, lá tem um Linktree. Você pode clicar no Fale Comigo. E aí? Vai direto pro WhatsApp. Ah, legal. Legal. Vamos deixar aqui, então, o endereço da doutora para que você possa, de repente, buscar uma solução para essa dor que te incomoda. Gente, não é normal. Uma coisa, doutora, não é normal viver sofrendo com doença, né? Não é normal. O que vocês falaram do começo, da prosperidade, né? A gente tem que prosperar em todas as áreas da nossa vida.
inclusive a nossa saúde mental. E não existe saúde mental para paciente que sente dor. A dor é limitante. Ela te limita em todas as áreas da sua vida. Se você tem um mal-estar, se você está muito cansado, você precisa rever as suas vitaminas, rever os seus hormônios, fazer um tratamento que você volte a se sentir bem, seja ele com canabidiol ou não. Mas se você está doente, por favor, procure ajuda. Não é normal sentir dor. Muito bem. Então, se mexa. Não Se fique mexa. aí Fique parado. sofrendo. Dor física ou emocional. Dor física e emocional, porque às vezes a pessoa ela toma aquela dor pra ela, né, como parte dela. Essa dor faz parte da minha existência, essa depressão, Não, né? gente. Esse problema já é meu, veio da minha mãe, do meu pai, e agora eu vou ter que conviver com isso e morrer com isso. Tá errada. Você está equivocado, você está atrasando a sua vida, sendo que ela poderia estar evolução. muito melhor. Você pode, de repente, não se curar totalmente, né, da sua doença, mas você pode ter condições muito melhores de vida. É Com só certeza. sair da bolha. Saia da bolha que criaram para manter você no cabresto, no curral. Exato. Curral eleitoral. Curral eleitoral. É Gente. isso, é a narcopolítica do Brasil. Exatamente.